Sim. ela foi aquecida, digamos assim, né? Eu conheço muitas pessoas que estavam sem ir ao cinema é, por conta de agenda complicada, por conta de tempo que você perde aqui em São Paulo, no transporte, aquelas complicações todas da vida cotidiana. E muitas dessas pessoas me contaram que redescobriram o prazer de assistir a filmes, de fazer pesquisas para encontrar coisas bacanas, descobrir novidades. Então, tenho a impressão de que, apesar de que isso tudo não tenha acontecido numa sala de cinema, eu tenho a impressão de que o cinema estreitou ainda mais os seus laços afetivos conosco. Ou seja, a gente percebe que ele se reinventou mais uma vez, inclusive com alguns festivais, né, que aconteceram virtualmente, né, disponibilizando seus filmes com a avant-première, com lançamentos mesmo, ou pré-lançamentos através das plataformas, ou seja, eles se aliaram a elas para aumentar a audiência também nesse período, né? Né? Houve uma espécie de democratização do acesso ao cinema, né? Vamos tomar aqui como exemplo dois festivais, dos mais importantes de São Paulo, a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo e o Festival Internacional de Documentários, É Tudo Verdade. Desse segundo festival eu participo, eu faço parte do comitê de seleção. Normalmente, esses dois festivais promovem sessões em diversas salas de cinema de São Paulo. O É Tudo Verdade acontece também no Rio de Janeiro, simultaneamente. Logo, se você quer acompanhá-los, é preciso estar aqui na cidade. E neste ano, não, eles tiveram uma audiência nacional, quer dizer, pessoas de todos os estados puderam, e até onde eu sei, de verdade, pessoas de todos os estados estavam ali entre os Inclusive espectadores, com preço acompanhando o filme. acessível, né? Alguns gratuitos. Eu Exatamente. vi o filme do Luiz Melodia, vi do Glauber Rocha, aqui do Piauí, viu, Sérgio? E É acompanhando. mesmo? Então isso é muito democrático mesmo, né? Foi uma experiência, acho que muito positiva para todo mundo envolvido na organização dos festivais de cinema e, claro, uma experiência muito positiva para tanta gente que em outros lugares pôde participar desses eventos normalmente restritos. Ou seja, eu descobri a importância e a beleza, a leveza de ver alguns filmes clássicos através de um curso seu que eu fiz na Casa do Saber. Por sinal, fechei o contrato com eles depois do seu curso, que inicialmente era gratuito, viu? Então, eles me pegaram realmente, me conquistaram. Já estou fazendo agora o novo, que é sobre a produção de Hollywood. Eu queria que você falasse só sobre a importância, né, desses dois estilos de cinema. O clássico clássico, né? Sobre os filmes de Hollywood que se transformaram em clássicos, né, depois dos 30, 40 anos, e sobre essa grande fábrica de sucesso de filmes, esse formato que é mundial também de Hollywood. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer a sua audiência. Fico muito feliz que você tenha feito e curtido os cursos. É, o curso sobre cinema clássico que você contou que fez, eu acho que ele tem justamente a missão de explicar, né, para um público leigo o que é que ao longo do tempo pode transformar um filme, no caso, mas poderia ser também um romance, se a gente estivesse falando de literatura, o que pode transformar um filme em clássico, né? O primeiro ingrediente é a passagem do tempo. Muita gente hoje costuma dizer, nossa, entrou em cartaz um novo clássico. Acabei de assistir ali no serviço de streaming um clássico instantâneo. Tudo bem, eu entendi o que as pessoas querem dizer quando elas falam isso, Mas vamos mas não faz esperar um sentido. tempinho, né, Sérgio? Aí. Exato, não faz sentido, né? O clássico precisa ser decantado com o tempo, né? De modo que nós hoje, em 2020, podemos considerar ali na minha estimativa, que em cinema talvez sejam clássicos filmes feitos ali até os anos 70, né? De lá para cá, eles são muito novinhos ainda, a gente tem que esperar o tempo passar, temos que checar se novas gerações vão gostar desses filmes tanto quanto as nossas gerações e as que já se foram. Só para É, contextualizar as pessoas, Glauber Rocha já é clássico, né? Tudo que ele fez, praticamente. o Glauber virou clássico, né? Ele morreu no comecinho dos anos 80 e talvez a grande produção do Glauber seja dos anos 60. Então, já deu tempo mesmo, né? Filmes como Deus e o Diabo na Terra do Sol, Terra em Transe, O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, sem a menor dúvida, já são clássicos do cinema brasileiro. E eu diria que, no caso desses três filmes que eu mencionei, clássicos do cinema internacional.
também. Então, esse é um assunto muito interessante, né? Sim. A gente pensar no que faz de um filme um clássico. Aí a outra pergunta que você me faz, ou a outra lembrança que você fez em relação à produção industrial, ela nos leva também a uma outra conversa muito interessante, né? O cinema, para muita gente, é uma arte, mas uma arte que se diferencia das outras porque é uma arte industrial, feita em condições industriais, diferentemente, por exemplo, da literatura ou até mesmo da música, né? Eu costumo dizer que cinema é esporte coletivo, né? Não é uma corrida de 100 metros rasos no atletismo, né? É uma tarefa a ser executada por equipes, e no caso do cinema industrial, essas equipes têm, às vezes, milhares de pessoas. Se a gente for contar os eletricistas, se a gente for contar os marceneiros. Mas, de qualquer maneira, terá umas 2 dezenas de profissionais em posições criativas muito importantes, né? Falo do diretor e do produtor, das atrizes e dos atores, dos roteiristas, do diretor ou da diretora de fotografia, do montador ou da montadora, do figurinista ou da figurinista, né? A gente faz uma lista aí de pelo menos uns 20 profissionais que exercem em filmes industriais Que um participam, né? papel Por isso muito que você fala, é uma importante. arte de coautores, né? Todo mundo trabalhando junto para uma obra. Sem a menor dúvida, o foco desde os anos 50 no cinema passou a ser dirigido aos diretores. Tá tudo bem. Historicamente a gente entende por que foi que isso aconteceu. Mas às vezes a mídia, nós todos, damos a impressão para o leigo de que o diretor no cinema faz as coisas todas sozinho, né? Ele tem lá ele trata os atores e as atrizes como marionetes, né? Porque as expressões faciais deles são controladas pelo diretor. Claro que não, né? Claro que não. E eu quero aqui destacar o trabalho de atores e de atrizes, que é fundamental no cinema de ficção para o envolvimento que temos com o filme, né? E muita gente às vezes menospreza essa participação criativa, considerando, né, que o diretor é aquele que manda prender, manda soltar, né? É o chefão supremo da criação cinematográfica. Ele tem muita importância, claro, o diretor, as diretoras, mas não tanta importância assim. Sérgio, eu sei que você preparou uma lista de filmes para a gente, mas eu queria reforçar qual a importância do crítico para uma curadoria, né, hoje, porque a gente percebe que tem uma demanda enorme, são N plataformas e, além disso, tem um cinema, né? Então, são muitas opções, muitas coisas, e eu sinto falta dessa curadoria. Por exemplo, através do seu curso, eu comecei a ver tudo do Fellini, que eu sei que é um dos seus cursos também, né? Aí eu fui ver também toda a parte histórica que você cita nos filmes, tipo o Gabinete do Dr. Caligares, que é um dos primeiros do cinema. Mas, enfim, é importante essa curadoria, o que tem de pessoal na escolha ou na indicação de um filme para o crítico? Né? Eu costumo dizer que crítico de cinema, de literatura, de artes visuais, de música, ele é sempre um pesquisador naquela área, né? É alguém que o tempo todo está ali pesquisando, consumindo informação, está escrevendo para jornais, revistas, para sites na internet, está escrevendo livros, está dando aulas, né? Atua como professor, é, participa da organização, no caso do cinema, de festivais, de mostras, de retrospectivas, né? Eu gosto de olhar para o crítico como alguém que desempenha todas essas tarefas e que, portanto, pode ser um mediador muito eficiente entre a arte que ele critica, aquela que ele pesquisa, no meu caso, majoritariamente cinema, e o público leigo, né? Podemos talvez usar a palavra facilitador, né? É a pessoa que vai permitir que um leigo consiga navegar pelo oceano de informações que você acabou de mencionar, né? Então, a E o oferta de papel do filmes hoje curador, ele é uma evolução desse lado crítico? acho que é uma modalidade muito nobre, É né, do agora trabalho necessária, do né? crítico pesquisador. Exato, exato. É aquele que faz recortes, é aquele que faz seleções, né? É aquele que aponta para temas que no momento
são urgentes e que podem ser discutidos por meio de filmes feitos 10 anos atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás, 40 anos atrás, 50 anos atrás. Né? É Mas é isso, verdade. acho que ele acaba sendo um facilitador para o leigo, que não tem como, evidentemente, se dedicar tanto assim àquele assunto. Né? Nós, os críticos, os pesquisadores, os curadores, fazemos isso profissionalmente. Né? Então já quero ver suas dicas, viu? Eu sei que você preparou, né? A convite. Eu até falo professor Sérgio Riso, é porque eu já, mesmo sendo virtual, já me sinto aluno, discípulo e, por sinal, quero fazer muitos seus cursos presenciais, assim que pudermos. Eu quero muito conhecê-lo pessoalmente para aprender um pouco mais sobre essa arte que eu adoro tanto, viu? E eu já estou curioso para ver essas dicas. Posso ver aí o que tem para gente? Então, eu resolvi, já que o assunto eram os clássicos no cinema, eu resolvi indicar 3 clássicos indiscutíveis, né? No sentido de que são filmes que todos nós podemos gostar ou não. Isso não tem problema. É sempre assim, né? Mas são filmes que nenhum de nós pode dizer que não tem um papel muito importante na história do cinema. A gente falou aqui de Glauber Rocha e Sim. eu já mencionei um dos filmes que eu quis selecionar para vocês, que é Deus e o Diabo na Terra do Sol, né? O clássico que o Glauber fez ali em 63, 64, que serviu, entre outras coisas, para pavimentar a carreira internacional do Glauber. Foi já um filme que participou de muitos festivais no exterior e que chamou a atenção não só para o nome do próprio Glauber, mas também para o cinema novo, aquele que foi, acho que sem dúvidas, o grande movimento em toda a história do cinema brasileiro. E aí você veja, é um filme de 63, 64, e talvez os jovens do século XXI pensem, nossa, mas ele é muito antigo, né? Esse Brasil que aparece representado no filme não tem mais nenhuma relação com o nosso país. Bom, quem disser isso está muito enganado, né? Porque a riqueza dos clássicos reside no fato de que eles continuam a dizer coisas para nós. Eles nunca param de dizer o que eles tinham a dizer. E como a gente percebe simplesmente pelas imagens que estão correndo agora na tela, tem muito desse Brasil representado no É Deus e isso o que eu ia falar Diabo, para você. É muito o Brasil de sertão, é hoje. muito atual ainda hoje, viu? Ainda tem muito isso Exatamente, por aqui. exatamente. É um filme muito atual, que permite que a gente reflita, discuta o Brasil do século XXI, porque alguns dos elementos presentes aí nessa representação do sertão, eles continuam presentes, né? Então, por exemplo, o misticismo religioso, muito forte ainda em todo o país. Eu vi que o E, filme e está, inclusive, na Cinemateca Brasileira, viu? Disponível lá, né, Sérgio? E Era Uma Vez em é, Tóquio. Esse filme japonês também é a sua segunda indicação, né? O cinema japonês é é, bárbaro, né, por sinal. eu imaginei que pouca gente hoje tem o hábito de assistir a filmes japoneses, exceto se tiver alguma relação familiar, por exemplo, com o Japão. Então, eu achei bacana apresentar ao público, ao espectador, esse cineasta chamado Yasuhiro Ozu, e para muita gente foi o maior cineasta japonês de toda a história, e para outras pessoas um dos maiores diretores de todo o cinema. Engraçado Ele é que eu tinha assisti esse um... filme recentemente, também na pandemia, viu? É Feito o mesmo? seu curso. Ele estava na Belas Artes, no site Que ótimo, hein? deles, né? Maravilhoso também. Exatamente, exatamente. Num serviço de streaming muito É. interessante para quem gosta de clássicos, que é o Belas Artes à la carte. O Yasuhiro Ozu foi um grande cronista do cotidiano japonês, né? Então, seus filmes são sempre sobre famílias de classe média, como a gente diria no Brasil, envolvidas ali nas questões cotidianas. Esse filme, que tem 2 títulos no Brasil, Era Uma Vez em Tóquio, mas ele também foi lançado como Contos de Tóquio, fala sobre um casal de idosos que vai visitar os filhos, já adultos, né? Todos os filhos já com suas próprias famílias, e aí eles descobrem que a passagem do tempo não foi muito boa para as relações, né? Entre eles, os pais e os seus filhos. E é um filme tocante, delicado, dos grandes filmes de É toda a um história filme do também cinema sobre sobre relações gratidão, familiares. né? Familiar, sobre
porque eles não são tão Exato. bem recebidos como eles queriam pelos filhos, é mais ou menos isso. E E eles aí, têm uma diante do fim generosidade da incrível, mãe, né? né, da doença, é muito bom. Olha, me trouxe muitas reflexões. Persona, claro, outro clássico aqui, né, amigo? Isso. E aí eu quis ir para a Europa também, falar de um filme sueco, feito por um diretor sueco, Ingmar Bergman, e também precisamos inscrever ali entre os maiores de toda a história do cinema. Eu poderia ter aqui selecionado uma outra meia dúzia de filmes do Bergman, um diretor de quem eu gosto muito, mas eu preferi Persona porque ultimamente tem me parecido que esse aqui, com o tempo, se tornou o grande filme do Eu vi que ele Bergman. não está em nenhuma plataforma. Eu até busquei, mas a qualidade não estava muito boa no YouTube. É, Mas ele está lá, está é disponível. isso que eu ia dizer. Dá para arrumar uma cópia, né? Pena que ela não Professor, seja para finalizar, eu sei que boa. você tem muitos livros importantes sobre cinema. Qual deles é o mais recente? O que você indicaria para a gente? Ou Olha, do eu mais acho que importante, pode ser aí, pode fugir da ordem de lançamento também. claro, claro. Acho importante destacar, então, a minha participação numa série de livros produzida pela Associação Brasileira dos Críticos de Cinema, Abracine, uma série de 4 livros que funcionam como material de referência para quem gosta de cinema. Então, são livros sobre os 100 maiores filmes brasileiros, a partir de uma enquete feita entre os associados da Abracine. Um outro livro sobre os 100 documentários brasileiros mais importantes, um outro sobre os 100 curta-metragens brasileiros mais importantes, e o quarto livro sobre as 100 animações, os filmes de animação brasileiros mais importantes. Eu tenho sempre lá um texto em cada um desses livros, e são 100 textos em cada livro, sempre 100 Sim. textos sobre 100 filmes. Acho que, dando essa dica, eu fico feliz não Tá só em meu nome, ótimo, viu? mas em Por sinal, nome foi uma de entrevista todos os colegas. ótima que eu deixei fluir mesmo, porque eu amo cinema. Meu chefe adora, viu? A televisão coloca cinema clássico a partir da meia-noite com frequência, viu? Muito obrigado pela generosidade, pelos ensinamentos nessa pandemia. Eu quero muito fazer um curso seu presencial assim que possível, tá bom, Sérgio? Bem-vindo ao meu norte do Muito Brasil, viu? obrigado. A gente tá ao vivo aí, Piauí, Maranhão, Ceará, Belém do Pará, um monte de lugar aí, tá bom? Que Obrigado. maravilha, fico feliz. Muito obrigado. Um abraço para vocês. É isso mesmo, viu, gente? Falar de cinema, maravilha. E o Inside de hoje está cheio de novidades. A gente agora vai um pouco para o mercado de luxo, setor imobiliário. Rosângela Castro